Ao longo da última semana, muitos analistas usaram a expressão tiro no pé para definir o que estavam fazendo Lindbergh Farias, que pediu investigação contra Eduardo Bolsonaro por suposto atentado contra a soberania nacional em função das movimentações dele nos Estados Unidos, Paulo Gonet, o procurador-geral da República, indicado por Lula, que prontamente aceitou o pedido do deputado petista e saiu correndo para denunciar Eduardo Bolsonaro para o STF, e sempre ele, o ministro Alexandre de Moraes, comandante da tirania da toga brasileira. Pois foi um tiro no pé coletivo. De uma só tacada, PT, PGR e STF deixaram claro para quem eventualmente ainda tivesse dúvidas lá nos Estados Unidos de que o Brasil está sim sob ditadura do judiciário, em conluio com o petismo e vem perseguindo opositores ao regime lulista. Coincidência ou não, veio resposta rápida dos Estados Unidos e esse é o tema da coluna de hoje. E vamos falar da nova etapa, do novo capítulo da série Perseguição a opositores do regime Lula, especialmente se forem ligados à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do filho, Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos há mais de 2 meses, desde março, quando sentiu que se voltasse para o Brasil poderia inclusive ser preso. Havia esse pedido feito por alguns integrantes do PT para que ele fosse preso sob ameaça de atentado contra a democracia, qualquer coisa desse tipo que eles colocam nas costas de quem é opositor ao lulismo. Bem, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, tem deixado claro através das suas redes sociais que está levando, aonde ele consegue levar, as informações sobre o que acontece aqui no Brasil. Isso significa Congresso americano, porque ele tem acesso a deputados e senadores dos Estados Unidos, ele é amigo pessoal do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tem levado a organismos internacionais, como a própria OEA, que já recebeu antes denúncia de tirania no Brasil, por parte de Carla Zambelli, de Paulo Figueiredo, de, enfim, inúmeras pessoas que vêm sendo há anos perseguidas pelo STF, e o Eduardo Bolsonaro nunca escondeu isso. Não há crime em você ser brasileiro e procurar organismos internacionais para denunciar coisas que você acha erradas que estão acontecendo no Brasil e que as autoridades brasileiras fingem não ver. No caso, as coisas erradas vêm sendo praticadas por autoridades brasileiras. Então, só resta a nós, brasileiros, que lutamos pelo respeito às leis, pelo Estado de Direito, né, pela democracia, de fato, recorrer a organismos internacionais. Eduardo Bolsonaro fez isso e o PGR, o Procurador-Geral da República do Lula, o PGR indicado por Lula, o Paulo Gonet, correu para atender um pedido do petista Lindbergh Farias e denunciar ao STF Eduardo Bolsonaro por suposto atentado contra a soberania nacional. Peraí. Atentado contra a soberania nacional por denunciar no exterior a organismos internacionais aos quais o PT sempre recorreu. Que coisas erradas estão acontecendo aqui no Brasil? Não pode mais, então, denunciar lá fora? Tudo que a gente denunciar lá fora vai ser atentado contra a soberania nacional? É óbvio que isso é uma perseguição pura. Foi bonita de ver a reação na mídia pichuleco. A imprensa lulista não teve como, precisou acusar abuso de autoridade. Com as palavras que eles usam ali, né, um pouco mais amenas, mas disse com todas as letras, em editoriais, né, em análises dos comentaristas aí dos canais de análise política que defendem o lulismo sempre, que, peraí, agora eles avançaram sobre as liberdades do brasileiro. Como assim não pode procurar organismos internacionais? Como assim não pode procurar a mídia estrangeira ou até parlamentares estrangeiros? O PT sempre fez isso. O PT fez isso durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Denunciou na ONU, na OEA, no Tribunal de Haia na Europa, que havia um genocídio em andamento no Brasil, que Yanomamis estavam sendo extintos, que a floresta amazônica estava em chamas, tudo mentira. Porque agora a floresta amazônica está em chamas, recordes de queimadas. Ninguém fala nada no petismo. Agora os Yanomamis estão morrendo a rodo. Não se fala mais. Por quê? Porque o Lula escondeu os números, proibiu a divulgação dos números de mortes de Yanomami, que continuam morrendo em número cada vez maior. Mas não, proibiu. Agora a gente não pode recorrer a organismos internacionais, PT?
Agora a gente não pode mais Lindbergh Faria. Mas bem, Paulo Gonet denunciou, atendendo a pedido do Lindbergh Farias, e aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, prontamente abriu um inquérito, prontamente se colocou na condição de investigador, ele que supostamente é vítima, né, do que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Mas vamos aos fatos. Por que que isso aconteceu? Eduardo Bolsonaro vinha anunciando que, assim como outros, né, assim como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, o jornalista Alan dos Santos, tantos, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, tantos autoexilados, né, ou que já moravam nos Estados Unidos e trabalham lá, já vinham fazendo. Eduardo Bolsonaro anunciou que lá no Congresso americano, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, pressionado por congressistas americanos, tinha dito que estão sim considerando para muito breve a aplicação da lei de Magnitsky, que proíbe a ditadores pelo mundo de terem acesso a entidades financeiras americanas, instituições financeiras, bancos, empresas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, por exemplo, e tantos outros negócios americanos. Nem cartão de crédito eles podem ter. Quando houve esse anúncio por parte de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e tantos outros, do que tinha acontecido no Congresso americano, veio a reação. Opa, estão avançando sobre a soberania nacional. Não, Lindbergh, não estão avançando. E eles nem estavam no Congresso americano no dia em que o secretário de Estado anunciou que sim, estão estudando e possivelmente a lei Magnitsky será aplicada sobre ministros da Suprema Corte Brasileira ou outras autoridades que avançam sobre as liberdades, como a liberdade de expressão, de americanos. Ou seja, os Estados Unidos têm soberania sobre o seu território e fazem o que bem entender no seu território. O que brasileiros estão fazendo lá para trazer informações ou para levar informações para americanos não é atentado contra a soberania nacional. Mas, bem, Gonet achou que sim, entrou com esse processo todo aí contra Eduardo Bolsonaro. E vamos lá falar do tiro no pé. Marco Rubio, o mesmo que tinha dito dias antes que pode aplicar a lei Magnitsky sobre esses tiranos internacionais, inclusive os brasileiros que avançam sobre a liberdade de expressão dos americanos, Marco Rubio anunciou uma mudança na concessão de vistos americanos para ditadores de qualquer lugar do mundo que avancem sobre a liberdade de expressão de americanos. Olha o que ele disse, ele publicou no Twitter, né? Eu li no Twitter, deve ter publicado em outras redes também. Abre aspas para Marco Rubio, secretário de Estado americano. Por tempo demais, americanos têm sido multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao modo de vida americano. É um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm nenhuma autoridade. E aí ele acrescentou: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Europa ou em qualquer outro lugar, acabou o tempo do tratamento passivo para quem tenta minar os direitos dos americanos. Então, dito isso, tiro no pé para os tiranos brasileiros, para os censores brasileiros, para os bajuladores de tiranos e de censores. Disney não mais. Visitinhas a Nova York ou a Miami para comprar enxoval de filho, né? Ou para comprar o novo iPhone, né? Comunistas que adoram passar férias nos Estados Unidos. Não mais. Isso é um direito americano que está sendo expresso lá pelo secretário de Estado americano. Vamos continuar aqui no Brasil falando sobre tudo o que precisa ser dito, denunciando perseguição a opositores do regime Lula, perseguição a pessoas inocentes que não cometeram crime algum, perseguição a Eduardo Bolsonaro, a quem quer que seja. Enquanto ainda tivermos um resquício de liberdade de expressão, como ainda temos, falaremos.